ela ligou bem cedo para o Dr. William Sadler, né, e chamou ele na casa dela, dizendo assim, aconteceu algo novo, totalmente inesperado, venha cá. Ele chegou lá, havia uma pilha de papéis em cima da escrivaninha. Foram os primeiros documentos a surgirem. E havia ali por volta de 100 folhas escritas frente e verso, não tinha espaço em cima nem embaixo, nem nas laterais, ele usou, todo o papel era utilizado. Então, os reveladores orientaram o Dr. William Sadler que ele deveria comprar um cofre e que esses papéis ficariam guardados neste cofre e que só ele teria acesso a esse cofre. E durante todos esses anos, sempre foi assim. Eles tiravam, faziam a leitura, anotavam as perguntas que surgiam e eles guardavam esse material no cofre. Na semana seguinte, o material ganhava volume, né, por conta das novas respostas, e aí eles liam novamente e faziam perguntas, e assim ao longo do tempo foi acontecendo esse crescimento. O material foi crescendo. Só que, quando terminou, o livro de Jonathan estava pronto, então os reveladores orientaram esse grupo, né, o Dr. William Sadler, esse grupo, que eles formassem um grupo para que digitalizasse não, né, datilografasse. Na época não tínhamos computador ainda, mas eles datilografaram todo o material. Quando todo o material estava datilografado, esse material simplesmente sumiu dentro do cofre. Então, nós não sabemos o que aconteceu. O que os reveladores sempre diziam é que eles não queriam deixar nada que se tornasse nem objeto de culto ou, sei lá, objeto de visitação ou uma obra de museu ou qualquer outra coisa, como tem, né? No cristianismo, por exemplo, são pregos que eles alegam que serviram para pregar Jesus na cruz, e as pessoas visitam e fazem promessas e beijam e tentam, né, receber milagres por tocar esses objetos. Ou seja, não passa de fetiche, porque, como eu disse, fetiche é atribuir poder a algo inanimado. É você acreditar que um totem tem poder ou que um colar tem poder, né? Você, eu vou colocar um colar com um olho grego aqui para evitar que energias negativas me atinjam, né? Tudo isso é fetiche, né? Tudo isso é fetiche. Você está atribuindo poder a algo que não tem poder. E todos os amuletos são assim. Então, os reveladores não queriam que ficasse aí esses objetos para servir de amuleto, né? A pessoa, vou viajar no outro lado, vou viajar nos Estados Unidos porque eu quero lá tocar nas folhas dos reveladores, entendeu? Então eu entendo perfeitamente que esse tipo de coisa foi evitado. E até o material, tudo o que se produziu ao longo do processo, que foi escrito, como o diário, né? Tudo que acontecia, ia se anotando, guardou um calhamaço de papel. Tudo isso foi ordenado que fosse destruído para que não ficasse nada. Nem mesmo a identidade do sujeito adormecido foi permitido revelar. Por quê? Porque os reveladores disseram, nós não queremos outra personalidade ligada à formação de o que quer que seja, né? De repente, assim, como existia o Calvino, né, Armínio, Lutero e grandes nomes aí que se tornaram nomes de referência para muitas religiões, Maomé para o islamismo, né? Abraão, Moisés para o judaísmo, grandes nomes do passado que se tornaram como, sim, inclusive são venerados. A Igreja Católica mesmo coleciona uma lista enorme de santos que são venerados, eles dizem venerados, alguns até os adoram de verdade, porque se ajoelham perante estátuas, acendem velas perante esses deuses, esses santos. Então, os reveladores deixaram claro que não era para ficar. Se alguém tem que se convencer da verdade, é pelo conteúdo e não pela história. De fato, a história do livro de Jonathan é fantástica demais. É algo até inacreditável. Uma pessoa mais cética pode falar assim, não acredito nessa história. Tá. Tudo bem, não precisa acreditar. Mas se você lê o livro,
Você vai julgar pelo conteúdo. Não tem como negar o conteúdo do livro de Urântia. Qualquer pessoa pode negar a sua origem. Isso não faz diferença nenhuma. Se você acredita ou não acredita que foi escrito por seres celestiais ou não foi, você não acredita? Não tem problema. Eu quero ver você ler o livro de Urântia e falar que não é coerente, que não tem coerência. São 2.097 páginas em que você não encontra uma única contradição. Seres celestiais de níveis diferentes, escritos, alguns documentos escritos por criaturas do paraíso, outros escritos por criaturas do universo local, outros escritos por pessoas, por criaturas aqui da Terra, como as criaturas intermediárias. E você pega tudo isso e existe uma coerência plena entre cada um desses documentos. Cada um se completa e é uma teia que se conecta, né? Cada um dos pontos.